sugerindo alguns aplicativos e eu achei bem interessante pelo fato de eles serem grátis. Tá? Então isso ajuda muito o acesso. Tá? Claro que quem estiver usando algum pago, né, não vai excluir, não vai mudar. Tá? E então o que acontece? Deixa eu ver aqui que eu vou modificar um negocinho aqui. O primeiro site que a Mayumi indicou foi... Vocês estão enxergando aí, né? É esse Lê Livros. Tá? Esse Lê Livros tem bastante coisas aqui para você ler. Tanto online como para fazer download. Tá? Então você tem o grupo de busca aqui. Mayumi, compartilha com a gente aí o que você usa o site para fazer o quê? Pegar literatura brasileira? O que você faz? Bom, tem vários tipos de literatura, né? Eu estou usando para ler Malala, né? Um livro que ela conta a história dela, e também Jabás de Memórias Póstumas, de Brás Cuba. E tem vários tipos de livro. Tem literatura brasileira, literatura inglesa, tem bastante coisa, bem diverso. Tá, então dá para fazer bastante coisas, né? Tá, então quem estiver procurando aí o, os livros, né? Ó, tá vendo? E deve ser aberto, tá vendo? E aí você tem o livro. Aí se quiser você pode fazer download dele em PDF, tá? Tá? Como ele é domínio público, então não tem problema, tá? Você pode aguardar aqui para fazer o download. Ah, professor, mas tem que demorar muito, mas você não vai fazer 500 downloads num dia só, né? Então você vai lá, escolhe um livro, outro dia, mais uma semana, você escolhe outro livro, tá? Eu vou passar os links para vocês depois, tá? Então você consegue fazer o download ou ler ele online, né? Não sei se vocês têm aí. Isso, pelo computador é bem mais fácil baixar. Porque o celular ele é muito restrito à tela, né? Ele não te dá a visão total do que vai acontecer. Então você consegue assistir, ler ele online, tá vendo? Você consegue ler ele online também. Tá? Eu recomendo download. Tá? Eu recomendo download, que ele é bem mais prático. Tá? Então, a primeira dica da Mayumi aí é esse site Lê Livros, que eu vou indicar para vocês depois lá no link. Outra coisa muito interessante que eu achei muito legal é esse site aqui chamado Planejativo. Tá? O que o site traz? Ele é uma ferramenta de estudos grátis, tá? Com um diferencial. Ele cria plano de estudo mesmo no plano grátis. Tá? Então, mesmo se você não pagar, ele cria para você um plano de estudo. Tá? Então, aqui, ó, vou fazer aqui, eu vou fazer entrar e cadastrar. Tá? Você faz o cadastro aí, né? Se você precisar, eu vou fazer um login rápido aqui de conta de Gmail, tá? Pronto, entrei, cadastrei, já era. Aí ele vem, ó, criar plano de estudos. Vocês estão enxergando aí? Tá? Deixa eu mudar a foto de lugar. Tá vendo? Criar plano de estudos. Ao clicar em criar plano de estudos, ó, criar plano. Ele vem para que eu quero criar o plano. Então você cria lá, Enem 2020, por exemplo. Quando que vai ser a prova, já está predeterminado, e assim, que curso você quer. Tem várias coisas que você pode fazer aqui, tá? Aí ele sugere algumas situações. Tá? Aí, sua rotina. Pô, vou pegar o caso do Vitor. O Vitor tá aqui, que eu ajudei ele montar alguma coisinha. Cadê o
Basílio, tá aí ainda? Basílio? Tô aqui sim. Tá, beleza. É que o Basílio já tinha um plano de estudo montado, né? Nós demos só uma adequação na área de matemática e na área de física. Tá? De física ainda não, né, Basílio? Mas a gente está chegando lá. Né? Então aqui eu sei que o Basílio ele estuda de segunda a segunda. Tá? Então, tá vendo? Ó? Ele consegue adicionar os dias da semana que ele quer estudar. Ou retirar. Né? No caso da Ceci aqui, só segunda-feira. Engraçadinho. Tava de férias, voltei a estudar agora. A Beatriz Viana nunca, né, Beatriz Viana? Não tá tendo tempo pra nada, né, Viana? Trabalho, curso técnico, também fiz curso de estudo. Então aí, ó, você consegue dizer para o site quando que você quer montar a agenda de estudos. E ele monta para você. Aí ele fala, ó, tempo estimado de estudos. Né? Aí fala, não, eu quero dias diferentes. Beleza. Na segunda-feira eu quero 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Na terça, eu tenho disponível só 2 horas. Na quarta, só 3 horas. Então ele é manipulável. Tá? Frequência das revisões. Né? E aqui, ó, esse detalhe aqui é pago. Tá? Esse detalhe aqui é pago, então ele fica aberto se você pagar. Mas eu acho assim que, né, por enquanto. Né? Aí ele vem com a seguinte situação. Como você escolheu o Enem, né, como é um plano para o Enem, ele traz algumas disciplinas foco para você. Ó. Qual que é o seu foco? Tá? Mayumi, qual que é o seu foco de estudo? Meu foco é matemática, física, biologia. Natureza. Isso. Então aqui, ó, eu vou desativar tudo, tá vendo? Então ela vai focar em natureza. Matemática básica, matemática, química, física, biologia. Tá? Então, isso para ela são as dificuldades. Mas eu estou começando agora. Vou começar pela parte fácil em física. Não, biologia eu vou mais ou menos, normal. Ó, química pode ir para a parte difícil que eu vou, beleza. Matemática básica, por difícil. Matemática eu vou para fácil. Então você consegue controlar isso, tá? Aí você manda criar. Claro, você tem todas as áreas aí para desempenhar, tá? Você pode colocar lá, imaginar assim, professor, eu não preciso me fortalecer em português, mas eu posso criar um plano difícil para português, já que eu tenho a base, né? Então aí você pode manipular tudo para você, ó. Né? O que você manja. Quando você escolhe inglês, você não escolhe espanhol, tá vendo? Ó, é uma coisa ou outra, porque você tem a opção. Tá? Então eu escolhi inglês. Redação. História. O que você já manja, você já pode colocar a parte difícil, né? Você pode colocar a parte difícil, não tem problema nenhum. Tá? Aí criar plano. Aí ele não só cria o plano para você. Ele já te dá a opção. Falou, você vai começar com biologia. Agenda de hoje, biologia. Tá? Então é quando você abre estudar. Ele já traz para você o que ele vai te dar de tema. Águas e sais minerais. Tá? Recomendamos que esta aula seja estudada junto com carboidratos. Então ele te dá uma opção ainda. Tá? Aí ele te dá. Aí vem materiais, resumo. Te traz o texto de resumo. Tá? Aí ele vem as fontes, se você quiser olhar as fontes, né? Não, eu quero assistir a videoaula. Beleza. Tem videoaulas para você sobre águas e sais minerais. Tá? Não, eu quero estudar, quero fazer questões. Tá? Aí ele te traz os testes.
Tá? Fiquei todas. Tá vendo? São 3 páginas de questões. São 3 questões sobre esse tema. Tá? Mais fáceis primeiras, mais difíceis, vamos colocar em ordem de dificuldade. Tá vendo? 70 questões sobre esse tema. Aqui, ó, aqui em cima. Então dá para estudar esse tema. Tá? E detalhe, não entendi. Fiquei na dúvida. Tá? Ele te traz a resolução. Tá? Ele te explica o movimento no interior, os comentários, se tiver comentários das outras pessoas, tá vendo? De outros usuários. Estatística de quantas pessoas acertaram, quantos erraram sobre esse tema. E sobre questões de quantas pessoas assinalaram a B, a C e a D e tudo mais. Tá? E aí você fala, é difusão. Verificar a resposta. Errei. Então ele te dá uma plataforma de estudos aí que eu achei muito interessante essa plataforma. Por quê? Principalmente porque ele te dá um plano de estudo sem você precisar pagar. Tá? A Mayumi indicou isso. Foi na tutoria, Mayumi? Não, foi numa conversa, né? Mandei no WhatsApp. Isso. Eu lembro que foi algo assim. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a plataforma aí? Vou mandar o endereço, calma. Tá? Quem já usa outra plataforma aí, beleza, tá, gente? Fica tranquilo aí. Não? Nada aí? Perguntar? Nada? Você pode ver, tá, gente? Tem aqui no menu lateral, você tem os cronogramas de tudo, tá vendo? Ele monta a sua agenda, ó, da semana. Você consegue ver a sua agenda mensal de estudos. Quando você vai estudar o que e onde você vai estudar. Lembra, o seu filtro inicial lá já disse quantas horas por dia e quais dias da semana você vai estudar. Então ele faz uma adaptação a isso. Tudo bem? Então eu achei muito interessante aí a plataforma. Desempenho. Qual foi o seu desempenho? Tá? Procrastinação. 100%. Então ele indica o quanto de agenda você não cumpriu ainda. Né? E ele vai te avisando. Fala, tá vendo? Nós sugerimos para você um plano de estudo e você não seguiu. Tá? Professor, eu não gosto de agenda dessa forma. Prefiro de outra maneira. Não tem problema. Tá? E aqui ele te mostra a quantidade de tema que você já estudou. Tá vendo? Mostra no gráfico também. Não. Tá? Então ele te dá muitas estatísticas sobre o seu desempenho. Matérias. Tá? Então se você quiser ir até uma matéria específica, você consegue ir a uma matéria específica e estudar a matéria específica. Eu quero estudar alguma coisa fora do planejamento. Entra aqui. Tá? Tudo bem? Depois eu vou falar um pouquinho aqui, ó, matérias. Matemática básica. Vou começar matemática por onde? Por aqui. Tá? Vou começar matemática por aqui. Por onde? Saúde. Por onde? Você não é espirrar, não? Tá. Por onde eu vou começar? Pelo começo. Qual é o começo? A primeira. Professor, mas eu vou perder tempo. Você nunca perde tempo. Tá? O tempo nunca é perdido. Então comece pela matemática básica e vá ampliando isso daí. Tá? Então sempre traga a matemática básica para vocês aí. Principalmente os temas que mais caem. Funções, equações, produtos notáveis, razão e proporção, porcentagem, juros simples. Tá? Isso vai estar sempre caindo com muita frequência no Enem. Tá? Que são aqueles temas que o Bortoleto fez o resumo da tutoria coletiva. Você tem esse documento aí do Bortoleto? Ele não está aí. Depois eu converso com ele. Acho que sim.
Beleza, tá no grupo lá, é só reenviar, tá? E eu posto isso também. Tá? Então eu vou postar o quê? O link do livro e o link do site Plano Ativo para vocês conhecerem aí e mexerem, tá? Agora eu quero mostrar outra coisa para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Nope. Nope, nope, nope. Então vou lá. Ó, eu não preciso dizer para vocês que o que eu vou apresentar agora não tem que ficar divulgando, tá? Primeiro, não tem que ficar divulgando, tá? Porque esse material ele tem direitos autorais, tá? Então vamos lá. Explorer, Explorer. O que é isso? Fundamental 1, 2 e ensino médio. Já separei algumas pastas aqui, tá? Sexto ano. O que você vai encontrar aqui no sexto ano? Tá? Já separei por apostila. G1, G2, G3, G4. O que você vai encontrar aqui? Vamos pegar G6. Arte, ciências naturais, ciências sociais, educação física, geografia, história, introdução sumária. Não sei porque está aqui ainda, eu vou apagar isso daqui a pouco. Deixa eu ver, só olhar. Depois eu apago. É porque os arquivos estão separados, o sumário ele fica desnecessário. Tá? Mas o que é este material? Bem, esse material, na verdade, é um material completo sobre tá? É uma apostila, tá, gente? Vocês podem perceber que é uma apostila. Tá? Então eu tenho todo o conteúdo fundamental, tá? Dividido aí, claro, o material eu encontrei esse final de semana, então não deu para separar em temas. Separei ele por apostila e por disciplina e por ano, tá? Por tema não dá para fazer assim de uma hora para outra, tá? Mas o que é esse material? Quem ele é? Deixa eu ver se eu acho a introdução. Aqui achei. Basicamente, ele é isso, ó. Tá? É o material apostilado do COC, completo, tá? Então, tudo que os alunos compram para ter, tá? Eles pagam para ter lá no COC, é esse material aí que eu estou mostrando para vocês agora, tá? São as apostilas em PDF. Quem já entrou lá no portal da escola encontrou alguns materiais de estudos de material antigo. Só que aquele material antigo era material do PV, pré-vestibular. Tá? Esse material agora ele é do curso regular, tanto Fundamental 2 como Ensino Médio regular. Tá? Então é um material mais completo, mais teórico e mais fácil de estudar. Tá? O que ele traz para nós aqui? Tá vendo? Então ele traz toda a teoria, traz exercícios com resoluções. Tá? Então você consegue aí, tem algumas atividades e tudo mais. Tá? Tudo gabaritado e tudo mais, porque é material do professor isso aqui, tá, gente? Material do professor. É material que o aluno tem acesso. Isso aí é ensino fundamental. Então, eu preciso revisar o ensino fundamental. Estou falando do quê, por exemplo? Por que é que você vai mal em física, por exemplo, no ensino médio? Será que não falta alguma coisa em ciências do ensino fundamental? É uma possibilidade. Então eu vim aqui, ó, ciências física. Vamos abrir, vamos ver o que tem aqui.
Tá? Introdução à física, ó. Ele vem me explicando didaticamente, com muito texto, com muita calma, com muita didática, com muito material expandido, de onde veio a física, como surgiu a física, os elementos principais da física, os elementos iniciais da física. De repente você não tem o conhecimento de física agora, é porque falta o conceito inicial. Então aqui ele vem muito calmamente para ensino fundamental, explicando para você o que é a física. Então facilita a linguagem, tá? A linguagem é facilitada. E não só física, tá? Se você teve uma dificuldade em química, ele separa para você também a química. Tá? Então, introdução ao estudo da química. Então, ele vem de forma bem tranquila, bem fácil, bem rápida aí, ensinando para você os elementos da química. E onde estão isso? Tudo isso, eles estão lá no ensino fundamental. Então, esse material ele pode ajudar vocês a terem uma introdução ao ensino médio. Tá? Porque muito do que é pedido no ensino médio são conceitos da ciência que você deveria ter estudado e fixado no ensino fundamental. Tá? Então a ideia aí vem para ajudá-los. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Vou compartilhar também com vocês, tá? Chat. Ah, mais ou menos. César, você estava falando do quê? Do portal ou do material? Acho de tudo até agora, né? Acho que tudo aí vem para acrescentar para vocês aí. Mas o portal que a Mayumi trouxe, eu achei fantástico porque ele traz aquilo que é essencial para vocês de uma forma que sem custo, né? E outra coisa, tá? Que eu gosto muito, de um site que eu gosto muito, que é o Geek Lab. Tá? O Geek Lab eu gosto muito também de indicar. Tá? Quem já passou por algumas tutorias, né, conhece o Geek Lab. Tá? Ele não fornece o plano de estudo num plano grátis. Tá? Então ele fornece a agenda de estudo num plano grátis. Tá? Aí ele pede, eu vou passar o link também para cadastro, tá? Tá vendo, ó? Desbloquear o Geek Games Pro. Então ele só te dá um plano de estudo se você pagar, tá? Porém, você consegue acessar, por exemplo, os temas que mais caem no Enem. Carrega. Oi. Tá vendo? Os temas que mais caem no Enem. Matemática. Acho que ele vai precisar... agora ele está pedindo assinatura. Tá vendo? Tá. Já não te dá acesso mais. Tá vendo? É que antes ele dava acesso. Agora não dá mais acesso. Mas isso aqui eu posso fornecer para vocês, tá? Esse é o plano aqui. Mas o que você tem da forma grátis? Outras aulas. O que você tem em outras aulas? Todas as aulas disponíveis dele. Principalmente, o que eu gosto muito, a de redação. Da Débora Ladim. Tá? Débora Ladim, ela tem uma forma de trabalhar muito legal. Tá? Mas só tem essas aulas. Não, gente, você pode acessar o canal dela do YouTube. Tá? Acesso ao Eu canal. estou fazendo curso de história dela. Isso, ela traz muitos temas, história do Brasil, história geral, né? Que é essa menina aqui, ó. César, não se apaixona, tá? Peraí, Maria Fernanda? Já vi a história dela. Sabia conhecer ela. Você conhece ela? Não, tipo, das aulas ela já tinha visto. Tá. Você ia pedir pra você chamar ela pra te conversar. Pra dar uma aula pra gente. Ela é muito boa. O que você fala? O que você fala dela? Não, é que eu já tinha visto ela, eu sabia que reconhecia ela de algum lugar. Sim.
que foi, César? Então, você me chamou, não falou alguma coisa? Falei pra você não se apaixonar, não. Ah, tá. Quer ver, ó? Vamos pensar aqui. Vamos pegar uma aula qualquer dela aqui, ó. Tá? Vamos na playlist dela. Tem uns vídeos novos aqui. Tá? Débora Ladim. Ó, tá vendo? Redação, dicas de estudos, temas, tá? História para ver, motivação, Enem, história geral, história do Brasil. Tá vendo? Tem bastante coisas. Ela tira bastante dúvidas, ela fala de bastante coisas. Ela fala sobre nerd. Então vamos pegar aqui, ó, Enem, por exemplo, que é o que mais interessa para vocês aí. Tá? Como estudar? Essa é a nossa visão de sustentabilidade. Essa é a nossa visão de futuro. Quando a alergia ataca, a empolgação vai embora. Alegra traz alívio rápido da alergia e sente derrubar. Pra você dizer todo. Ei, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, que é sobre como eu estudo, dicas de estudo, como que você faz pra estudar e tudo mais. Pra fazer esse vídeo, pra falar a verdade, eu não sabia muito bem o que dizer, porque eu nunca tinha pensado a respeito do meu método de estudo. Mas assim. Então eu vi muitos vídeos na internet, todos falavam basicamente a mesma coisa, né? De, grifa as partes importantes do livro, faça cartõezinhos, beba água. Então assim, eu acho que se vocês quiserem ver esse tipo de vídeo, vocês podem procurar, que vocês vão encontrar um monte deles. Mas não ia ter nada especial se eu falasse isso que todo mundo já fala. Tá. Então, nesse vídeo eu não vou fazer essas dicas mais genéricas que todo mundo já conhece, mas eu vou fazer coisas práticas. O que você vai fazer? Você sentou na sala de aula, o que você vai fazer? Você chegou em casa para estudar, o que você vai fazer? Então, assim, é um site adicional que eu recomendo, tá? Para você acompanhar, tá? Então, material disponível para vocês estudarem é o que vocês mais têm, tá? O que mais tem. Dificuldade. Talvez seja separar o que estudar. Tá? Acho que a maior dificuldade de vocês aí talvez seja separar o que estudar e como estudar. Primeiro, o que você precisa fazer? Sentar e ver qual tempo eu tenho disponível. Segundo, começar de alguma forma. 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, 20 minutos por dia, meia hora por dia, 40 minutos por dia, 4 blocos de 10 minutos, 2 blocos de 30 minutos. O seu corpo vai determinar como é que você vai estudar. Tá? E a forma e o tempo que você aguenta estudar. Tá? Então, ó, recomendação. Agora vamos para outra coisa aqui. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Peraí, gmail.com. Aqui é tudo ao vivo, filho, tudo ao vivo. Se der pau, vai dar pau ao vivo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Recomendação. Já recomendei para alguns alunos aí, tá? Estudem juntos, tá? Façam uma videochamada aí de 3, 4 alunos aí, tá? E marque um dia para estudar, tá? Monta um tempo e faça uma troca de conhecimento, tá? Quem sabe o incentivo de ter que ir na reunião com outro amigo não ajude você a estudar, tá? Então, calma aí, chega lá, vamos lá, mostrar na praça, abrir, não, sai fora, mostra na pasta. Vitor. Piririm, pararam, piririm, pararam. Tum, 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 pararam, 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 pararam. Vamos lá. Gente, ó, aqui eu tenho um plano de estudo, tá? Não me interessa nada disso, só usei como... Eu nem pedi pra pessoa se eu podia mostrar, né? Mas tô nem aí, né? Me processe. Tá? O que foi a primeira coisa que nós definimos?
Tá? Eu já pedi para vários de vocês, durante a tutoria, para a gente organizar isso. Tá? Rotina. O que você faz? E o que você está disposto a fazer? Tá? O que está em A aqui é essa pessoa dormindo. Tá? E aí eu tenho algumas definições, alguns compromissos que ela tem. Tá? Foi definido aqui. E esse amarelo, se eu não me engano, eram os estudos, né? Isso, as aulas. O laranja, aulas de escola. Os amarelos, aulas de aplicativo. Os cor-de-rosas aqui são os estudos diversos de aprofundamento. Ele tem um horário específico, que é esse laranjinha clarinho aqui no cantinho de baixo, para fazer simulados. Tá? Que ele vai pegar uma prova lá e falar, quero resolver uma prova. Vai lá e faz. Aí eu perguntei para essa pessoa, eu falei, cara, mas você vai cumprir isso? Ele falou, eu tenho que cumprir, senão eu não consigo passar onde eu quero. Tá? Então tem que deixar bem claro isso também, que sem esforço não vem nada, né? Do céu só cai cocô de pássaro. Tá? Depois que ele definiu os compromissos, definiu que ele vai estudar nesses horários e nesses dias, nós pulamos para essa parte aqui, ó. Tá? Essa pessoa é o Vitor, né? O Vitor tinha um material disponível para ele, que ele conseguiu emprestado. E aí nós dividimos a seguinte situação. Perguntei para ele, Vitor, o que você tem facilidade e o que você tem dificuldade? Né? Aí ele falou, tudo que eu estudo, se eu for para estudar, eu não tenho dificuldade em estudar e talvez aprender. Mas tudo bem. Mas se você fizer um comparativo, o que você acha que precisa estudar mais, o que você acha que precisa estudar menos? Aí ele falou, bom, exatas eu preciso estudar mais. Linguagens e humanas, talvez eu precise estudar menos. Tá? César, voltou? Beleza. Então aí, ele falou assim, exatas eu preciso estudar mais. Linguagens e humanos eu preciso estudar menos. Era isso mesmo, né, Vitor? Era isso mesmo, professor. Beleza. E aí, o que eu sugeri para ele? Aí eu peguei a ideia do João Pedro. Tá? O João Pedro se formou lá em 2016. Hoje ele está fazendo engenharia elétrica na Unicamp. Tá? Ele falou assim, professor, eu não gostava de estudar, eu não sabia estudar, e eu comecei a estudar como? Ele só sabia fazer matemática, física e química. Matemática, física e química. Matemática, física e química. Matemática, física e química. Aí falou, João, tem que estudar tudo, cara, não adianta. Mas eu não consigo, eu não sei, eu não tenho paciência, eu não tenho saco, eu não tenho vontade, eu não tenho nada. Aí um dia ele chegou e falou assim, já sei. O que eu fiz? Ele começou a colocar em segundo plano aquilo que ele não gostava. Olha aqui, um exemplo, vocês estão enxergando aqui, né? No caso do Vitor, ele tem a facilidade, comparando, né, claro, ele tem a facilidade em língua portuguesa e a dificuldade em física. Tá? Exatas, linguagem. Exatas, humanas. Exatas, linguagens. Exatas, linguagem. Exatas, humanas. Exatas, linguagem. Tá vendo? Tem sempre uma humana, uma linguagem com uma exata. Então tem sempre intercalando. Não vai estudar exata só num dia. Não aguenta. A cabeça não aguenta. Dói. O corpo quer fugir disso. Não vou estudar só linguagem naquele dia. Por quê? Porque se você estudar só linguagem naquele dia, você deixou de estudar alguma coisa. Tá? Então, pelo tempo que ele tinha disponível, que no caso eram 6 dias da semana, nós conseguimos separar dessa forma. Física e língua portuguesa 1. O que era língua portuguesa 1 para nós? Que eu falei para ele. Vamos fazer o seguinte. Vamos separar a língua portuguesa 1. Literatura brasileira. Então, na segunda-feira, ele vai estudar algo relacionado à literatura brasileira.
Vou ler um livro, vou estudar um resumo, vou estudar a apostila que fala sobre literatura brasileira, mas vou estudar direcionado à literatura brasileira. Mas antes disso, ele só tem o direito de estudar literatura brasileira, que é o que ele gosta, se ele passar pela física. E quando eu falo passar pela física, não é pegar o livro de física e estudar 500 páginas. É estudar algo em física. Lembre-se, ele não gosta de estudar física, não tem costume de estudar física, e é algo que sobrecarrega a cabeça dele. Então ele tem que ir com cuidado, tem que ir com calma, com cuidado, e sim, estudar a física. Ah, professor, mas eu aguento só meia hora. Estude só meia hora. Qual é o problema? Nenhum, tá? Na terça-feira, matemática 2 e geografia. Geografia, ele se dá melhor que matemática 2. Mas quem é a matemática 2? A matemática 2, no material dele, é tudo relacionado com trigonometria, geometria analítica das apostilas. Tudo relacionado com trigonometria e geometria analítica. Isso é matemática 2. Então ele vai seguir a linha de trigonometria e geometria analítica na terça-feira. Na quarta, Química e Língua Portuguesa 2. O que é a Língua Portuguesa 2 para ele? Literatura portuguesa, que também é cobrado no vestibular dele, que no caso era a Unicamp, que é o que ele almeja, o que ele sonha em passar, que ele almeja é a Unicamp, e a Unicamp cobra essa literatura. Então por que não estudar? E quando ele fala literatura portuguesa, ele está falando dos autores portugueses, tá? Horas pois. Na quinta, fugiu lá para cima, não é para baixo não. Matemática 3, aqui ó, desculpa, passou. Matemática 3 e História. Só foi um exemplo da gente, depois a gente passa por isso daí. Lembrando que cada um de vocês vai passar por uma tutoria e eu vou ajudá-los a, de uma forma particular, a fazer isso, tá? Mas essa conversa geral, ela vem antecipando todo esse processo de tutoria, tá? Para você já ir pensando em alguma coisa. O que seria matemática 3? Geometria, geometria plana, geometria métrica, geometria de posição. Aqui eu estou falando de distância entre pontos, reta, segmento, semirreta, áreas, tá? Perímetro, tá aqui, tá? Na matemática 3, tá? Então o que eu faço? Eu separo tudo que eu preciso estudar em áreas. Então eu sigo uma linha de raciocínio. Qual é essa ideia? Ceci? Oi. Você estudou no cursinho, estudou? Aham. Você tinha um professor só que dava aula de toda a matemática? Ou você tinha mais professores? Tinha 3 de matemática. 3 professores de matemática. Como eram separadas as matérias? Você lembra mais ou menos? Um de geometria, outro de álgebra. O outro eu não lembro. Tá, de trigonometria talvez? Desenho Isso. geométrico? Aham. Tá? Então, gente, é uma prática dos cursinhos. Vai embora não, Ceci? Tá. Quantos professores de física você tinha? De física tinha 3 também. De todos eu tinha 3. De 3 todas também. as matérias. Então, todas as áreas ele dividiram em 3 frentes. Tá? Possivelmente, no cursinho, física, mecânica, cinemática, outro professor, térmica, ondas e óptica, outro professor, elétrica, magnetismo e física moderna, talvez. Mais ou menos isso? Isso. Tá? Então você tem linhas de pensamentos, tá? E a construção do conhecimento, ele vem em áreas, tá? Que eu penso em fazer, que o Vitor pediu essa dica, eu estou pensando como fazer isso em física. Por que física e matemática? Porque eu conheço um pouquinho, gente. Então eu consigo ajudar nessas áreas, tá? Mas depois que você pega a ideia
de como separar as áreas de estudos, você consegue olhar para química, por exemplo, e estudar química orgânica, química inorgânica. Tá? E laboratório. Talvez experimenta, parte experimental. Tá? Quando eu estudei no cursinho, eu tive 2 professores de química. Um de química orgânica e um de química inorgânica. Eles andavam em paralelos. Biologia. Eu tinha 3 professores. Um de biologia molecular, um de biologia geral e um de botânica. O professor estudava aula de botânica. Né? Língua portuguesa. Eu tinha 2. Tinha 2. Não, 3. Um de redação, um de literatura e um de gramática. Tá? Então, essas divisões, elas vêm aí para facilitar o estudo de vocês. E o que nós fizemos aqui. Ah, professor, o que seria a matemática 1? Língua portuguesa 3? Gramática. Então, ele tem um dia para estudar literatura brasileira, ele tem um dia para estudar literatura portuguesa, ele tem um dia para estudar gramática. Ah, mas como que eu vou estudar isso? Do começo. E vai crescendo. Alguns conteúdos você vai passar por cima muito rápido, outros não. Tá? E isso é individual. Todo mundo sabe que isso é particular. O que seria matemática 1? Toda a área de álgebra. Álgebra, o que é? Produtos notáveis, fatoração, função, equação, polinômios, toda essa área de cálculo algébrico, né? Matrizes, sistemas lineares, cai aqui. Tá? Então a gente consegue separar e modificar como você pode estudar esses conteúdos aí. Tá? Então isso aqui é uma ideia de como nós vamos planejar isso. Tá? Como nós vamos planejar isso. Iniciando. Gente, certeza que eu tenho que iniciar, eu posso iniciar fazendo o quê? Lá no material do ensino fundamental. Eu começo lá. Tá? Eu acho que não preciso nem dizer isso para vocês, acho que cada um de vocês sabe, né, que usa a memória aí. Toda vez que você fez uma pergunta para um professor, que você teve uma dúvida em matemática, física ou química, foi no conteúdo que ele acabou de explicar ou naquilo que você falava assim, caramba, isso eu estudei no ensino fundamental? É um produto notável? É uma fatoração? É uma passagem de sinal de um lado para o outro? É resolver uma equação de primeiro grau? É resolver uma raiz de segundo grau? É uma regra de sinal na multiplicação, na divisão, uma porcentagem, uma regra de 3? Um cálculo de área? Tá? Isso aí é o básico, isso é o ensino fundamental. Tá? Vocês não têm dúvida no ensino médio. Tá? Vocês têm dúvida como prosseguir para resolver o ensino médio, porque tem a dificuldade do fundamental. Tá? Então comece pelo fundamental ali. Tá? Mas nossa ideia aqui é tentar organizar isso. Tá? Estou apresentando tudo isso por quê? Porque a gente não perde tempo. Tá? Eu apresento para todo mundo de uma vez só, a gente não perde tempo, aí todo mundo conhece ao mesmo tempo, aí não fica atrasando isso. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguma curiosidade, alguma dúvida para tirar aí? Pode ser curiosidade só, alguma, sabe? Não tem problema. Mesmo se eu já falei alguma coisa, se eu vou falar alguma coisa, não sei. Vai falando. Quiser perguntar alguma coisa aí? Não? Vocês estão quietos? Está acontecendo alguma coisa aí? Vocês estão fazendo uma coisa errada aí? Não. Tá, beleza. Que mais que eu queria falar com vocês? Sobre os horários de tutoria. Pessoal, continua aí. Calma aí, gente. Continua aí. Tá? Sobre... deixa eu mostrar mais material para vocês aqui. Tá? Esse material aqui do fundamental, tá? Ué, cadê?
beleza, está aqui. Então aqui, ó, é o ensino fundamental 2, tá? Que eu tô postando, depois eu já passo o link para vocês. No ensino médio, é a mesma coisa, dividido em pastas, né? Primeiro, segundo e terceiro. Quando você vai para o primeiro, por exemplo, linguagem, ciências humanas, matemática e natureza. Tá? Matemática e natureza, tá vendo? Eu tenho várias apostilas aqui dentro. Eu numerei já na sequência, para você não ter que ficar procurando. Já estão numeradas. Então, vou lá. Física 1. Do primeiro ano, do ensino médio. Física 1. Qual é o primeiro tema que ele aborda comigo? As grandezas. Fala de vetores, fala de grandezas, eles falam o que é grandeza física vetorial, escalar, ele fala aí sobre o que é quilo, o que é aceleração, o que é massa, o que é energia. Ele faz um catado, ele faz um resumo lá do ensino fundamental e começa a falar de física um pouco mais aprofundado. Já falando de fenômenos. Tá? Então ele vem aí aprofundando um pouco mais. Só que a base ficou lá atrás. Tá? O que ele fez muito superficialmente lá, aqui ele vai aprofundar um pouco mais. Tá? Então ele vem como teoria, né? Um pouco de história. Aí ele te traz um resumo. Tá? E aí ele vem com exercícios para você. Lembrando, matéria do professor, tá, gente? Então ele tem as resoluções, mas nada impede que você leia as questões, pense um pouquinho e leia as respostas. Eu faço isso às vezes, tá? Muitos conteúdos que eu não lembro, eu vou lá e pego o exercício resolvido, vejo a resolução para revisar o conteúdo, tá? Exercício extras, tá? Esse exercício extra não está resolvido aqui, mas se você olhar lá na pasta, ele está aqui como gabarito. Ó. Está como gabarito. O gabarito, ele é o gabarito de tudo, tá? Ele é o gabarito do que não está resolvido. Que não está resolvido. Tá? Todos os exercícios que não estão resolvidos, eles estão aqui no gabarito. Tá? De matemática, de física, tá vendo? Matemática, né? Quando ele acabar a matemática, ele vai para física. Física, módulo 1. Primeira questão do gabarito, a 4, que era a primeira questão que não tinha resolução lá. Tá? Então ele te traz a resolução aqui também. Tá? Então eu tenho a página de gabarito, que é aquilo que ele não traz lá na apostila. Tá? Por que eu separei em pasta de linguagem, humanas, natureza e matemática? Porque o gabarito de linguagem e humanas é junto. De natureza e matemática é junto. Tá? São juntos aí nessas partes, então eu separei e postei nessas partes. Tudo bem? Beleza? Material? Tá? Primeiro, segundo, terceiro ano. Quando você vai para o terceiro ano, olha o que acontece. Quando você vai para o terceiro ano, já tem menos apostilas. Por quê? Porque quando ele entra para o terceiro ano, ele já está falando em revisar o que você estudou. Tá? Ou apenas continuar e complementar aquilo que falta. Né? Então, o que ele vem? Não quero isso não. Deixa eu fechar aqui. Não quero isso, não quero isso, não quero isso. Fechei, tá aqui. Tá, não quero isso. E aí, ó. O que ele vem? Para a apostila do terceiro ano. A parte de magnetismo. Magnetismo, indução eletromagnética, né? Tudo que é relacionado com fenômenos elétricos e magnéticos. Partindo do magnético, já que o elétrico ficou anterior. Tá? Ele vai falar de campo magnético, e aí ele complementa. Isso aqui são apostilas do ensino médio regular.
não é do cursinho. Então não são materiais tão resumidos. Tem mais textos, tem mais explicações, mais exemplos resolvidos, tá vendo? Tem mais ilustrações e assim por diante. Tá? Então o que eu tenho algumas coisas aí, tá? Eu tenho o site da Mayumi, que ela indicou, tanto para leitura de livros como para plano de estudo. Não impede de você montar o seu plano na mão, tá? Claro que lá, você viu que se você indicar para ele os horários que você quer estudar, os dias que você quer estudar, as matérias que você quer estudar, ele monta para você uma agenda, ele te avisa que você está ou não estudando e ele fica te cobrando. É isso, Mayumi, que ele faz isso mesmo? Mayumi foi embora. Não tem problema. Mas ele vai te avisando, tá? Igual o Google Sala de Aula. Tá? Ele vai te avisando sobre o que você tem ou não que fazer, se você já fez ou não, se está deixando para depois ou não. Tá? Então, o primeiro site de leitura de livros, claro que você não vai encontrar todos os livros lá, obviamente que não. Tá? O site de plano de estudo, o Geek. Mayumi, você voltou, Mayumi? Mayumi? Voltei. O site de plano de estudo, ele fica te cobrando, te avisando que tem agendamento para você fazer e que você não fez? Eu acesso no computador, então não fica me avisando, mas pelo que eu entendi, tem como você, acho que tem um aplicativo, não sei dizer. Tá. Pelo aplicativo, entendi. Ah, legal. Obrigado, mãe. Tá? Então eu tenho esse aplicativo para ajudá-los também ao estudar. E mais o material. Tá? Então esses estão bem servidos aí de conteúdo, né? E a partir de agora a gente vai pegando essas tutorias aí daqui para frente para tentar acertar isso para vocês, tá? Tanto no aprofundamento de estudos, organização, mas o que eu verifiquei durante a nossa tutoria foi que vocês têm muitas dúvidas e dificuldade de como começar. Ah, eu começo por onde? Pelo começo. Simples assim. Mas onde é o começo? Onde você começou a estudar. Né? Parece a resposta meio óbvia, né? Mas a resposta óbvia sempre é mais simples. Tá? E assim vai, assim por diante. Então ali eu tenho um material de fundamental para vocês começarem. Tem um site, 2 sites para acompanhar, um que monta plano de estudo, um que fornece material. Temos o site da Débora Aladim para auxiliar na redação. Recomendação: estude redação. Tá? É muito importante, é muito fácil aumentar a sua nota em redação e ela vai te ajudar na nota final. Tá? Porque o tempo para você estudar redação, você aumenta a sua nota muito mais fácil que outras matérias. Tá? E aí eu tenho material, tenho sites, e aí, gente, ó, e aí durante as tutorias nós vamos tentando organizar aí como fazer melhor, tirar essas dúvidas, centralizar isso e isso daí para frente, tá? Tudo bem? Alguém quer perguntar uma coisa? Não? Sim? Não? 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 Vamos lá. Agora uma dúvida para combinar. Os horários de tutoria, eu vou disponibilizar para vocês um formulário para a gente conversar sobre horários. Tá? Por quê? Porque as tutorias irão funcionar agora poderão funcionar em 2 horários. Pela manhã ou pela tarde. Tá? Então, eu vou mandar um formulário para vocês para saber que hora que vocês acham melhor fazer o horário. Cada um que responder, vou tentar marcar naquele horário que ele indicou. Claro, se todo mundo escolher à tarde, vocês vão perceber que dias da semana possíveis para a tutoria à tarde são menos. Então vai ficar demorado. Tutorias pela manhã
Conseguimos fazer sempre. Então, vai ficar mais curto o nosso tempo aí. Tá? Então, dos 20, 19 que é à tarde, nós precisamos reconversar de passar alguém de manhã aí. Tá? Mas dá para fazer o quê? Manhã e tarde todos os dias, quando tem a tarde, né? Manhã e tarde quando tem a tarde. E tentar fazer um ciclo mais rápido entre vocês. Tá? Tentar fazer um ciclo mais rápido entre vocês aí. Tá? Tá certo? E aí eu vou mandar o formulário. Então o que eu vou mandar no grupo lá de vocês? E eu mando para os demais também, tá? O link do site do livro, o link do site da agenda, o link do Geek para fazer o cadastro e entrar, o link dos materiais e o link do formulário de horário de tutoria. Tudo bem? Mas aí vocês já vão tendo uma ideia daquilo que vocês precisam para estudar, horário, agenda, material, conteúdo, tema e em quais horários vocês estariam mais dispostos a ter tutoria. Professor, eu estou fazendo uma opinião minha, tá? Eu vou levantar para vocês. Eu acho que a tutoria 9h30 fica corrida, porque às vezes 9h30 eu tenho que sair às 10. E se precisar conversar algo a mais, não dá para conversar. Não fica melhor trazer essa tutoria para 9 horas da manhã, por exemplo? Podemos conversar sobre isso também. Tá? E eu não tenho problema nisso também. Tá? Porque às vezes 20 minutos não é tempo suficiente. Meia hora não é tempo suficiente. Sabe? Às vezes corta a conversa no meio, porque tem que ir para aula. Tá? Aí depois vocês opinem aí o que vocês acham. Eu vou colocar no formulário lá e aí eu passo para vocês as respostas de novo, tá? 9 horas, 9h30 e à tarde, a partir das 2h30. Tá? Porque as aulas de vocês vai até 1h40, né? Até 1h40 e às vezes vai até 2h30, não vai até 2h20, coisa assim? Vou pegar o horário certinho de vocês e eu faço o formulário. Tá? Então, sim, tem o negócio das habilidades. O nivelamento. Isso. Tá? Então aí, nós conversamos certinho para tentar otimizá-los aí, os horários, e tentar fazer um ciclo mais rápido aí. Ver se a gente consegue acompanhar melhor para vocês aí. Ok? Ok? E lembrando que toda quinta-feira tem aula extra de matemática, né? Para o segundo e para o terceiro. Então... Beleza? Só isso? Era isso que eu queria falar para vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Né? Aí, conversa entre vocês, pode ser no grupo lá mesmo, chama um, chama outro lá. Sei lá, de repente dá para vocês fazerem uma agenda comum entre vocês. Né? Depois vocês percebem que o Fabrício, a Mayumi, a Maria Fernanda e o Bortoleto têm o mesmo horário disponível e que para estudar. O Bortoleto e o Fabrício manjam de matemática, a Mayumi e a Maria Fernanda manjam de história. Vocês se ajudam, né? Vocês trocam informações aí, se ajudam, fazem uma reunião, montam uma sala. Então dá para usar o grupo lá para fazer isso também. Acho que vale a pena pensar nessa hipótese, tá? Pensar nessa hipótese. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa aí? Belezinha? Tirar alguma dúvida? Tudo beleza, obrigada, professor. Ajudou, Cici? Ajudou muito. Tá, eu vou mandar para você também, tá? Tá bom, obrigada. Até mais, Ceci. Beijo. Até mais. Tchau, professor. Cadê Obrigada. Tá. Amanda, deu certo, Amanda? Deu uma clareada? Deu.
Ô, professor, deixa eu só te falar. Depois eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp. Aí você consegue mandar escrito pra mim todos esses aplicativos que você passou? Eu vou mandar pra todo mundo. Vou mandar pra todo Agora. mundo. Ah, então tá bom. Vou mandar pra todo mundo. Tá bom. Tá? Obrigado, professor. Obrigado. Até mais. Cadê a Beatriz Viana? Tem ainda? Não, a Beatriz Viana saiu. Ah, beleza. Tá? Alguém quer falar alguma coisa aí? Quer perguntar uma coisa? Mas eu vou distribuir depois pra vocês os links, tá? Valeu, gente. Valeu. Obrigado, hein? Parou. Valeu, professor. Parou. Valeu aí. Falou. Até mais, Fabrício. Tchau, Maguchi. Tchau, Mancini. Tchau, professor. Tchau, Botuleto. Tchau, tchau. Falou. Imagina, Maguchi, estamos aí para trabalhar. Valeu.